Eu já vou apresentar a nossa convidada. Eu não vou falar que você é entrevistada, Thaís, porque você não é entrevistada, você é convidada, você é de casa, né? Thaís Herédia, nossa analista de economia aqui na CNN, eu diria integrante honorária do business. E Thaís, é fato, as mulheres gastam mais do que os homens. Mas quando a gente começa a olhar os números, a gente percebe que não necessariamente porque elas têm comprado mais coisas, mas porque as coisas que elas compram são mais caras se a gente comparar com produtos masculinos. A gente tem uma pesquisa aqui da ESPM que está mostrando que os produtos femininos são, em média, 12,3% mais caros. Eles custam mais do que os produtos exatamente iguais destinados ao público masculino. E isso acontece, de fato, né? Se a gente entrar numa loja de roupa juntos, de departamento, e sairmos nós dois com um sapato, um tênis, uma calça jeans e uma camiseta, nós vamos pagar uma conta diferente, eu vou pagar mais do que você. Por quê? Isso tem a ver com imposto? Isso tem a ver com o quê? Olha, isso é o chamado Pink Tax, que é um termo que foi cunhado há alguns anos já, numa pesquisa que foi feita nos Estados Unidos. E a palavra pink, rosa, tax, que não é exatamente imposto. Uhum. Então, não é um fenômeno tributário, como a gente diria, um palavrão enorme em economês. Uhum. Ou seja, não é fruto de uma tributação maior. Até porque a tributação sobre a calça jeans, por exemplo, é calça jeans, não é cintura afinada, cintura mais larga, que é uma diferença, por exemplo, da modelagem, Sim. né? Eu já li algumas coisas sobre isso, então tem algumas teorias assim, de que lá atrás, quando as roupas femininas passaram a ser uma possibilidade, as mulheres passaram a ter acesso, né? Não só as mulheres da nobreza, mas especialmente na Europa e nos Estados Unidos, as mulheres passaram a ter acesso a um consumo de uma roupa com mais adereços, mais cores e tal. Isso começou a se estabelecer como uma verdade, aí sim, começou a se estabelecer como uma verdade do mercado. Que aí, de fato, as roupas das mulheres eram mais caras para se fabricar do que as roupas dos homens, nessa época. Essa verdade, entre aspas, que surge, ela não está correlacionada a um fenômeno tributário, porque ela é mundial. No mundo inteiro é assim. As roupas femininas são mais caras. Não só as roupas, os produtos femininos, o shampoo, o sabonete, a lâmina de barbear, que as mulheres fazem depilação, quer dizer, o mesmo produto, porque é rosa, é mais caro, né? Tem-se uma expectativa, né, de que talvez alguma decisão tributária pudesse resolver isso. Uhum. Mas o que os especialistas dizem, e que, né, eu com tantos anos estudando economia e falando sobre ela, me parece claro que não é tão simples assim. Porque se não é um fenômeno tributário, dificilmente o tributo vai conseguir corrigir esse preço. Quer dizer, é um fenômeno mercadológico. O mercado inteiro entende assim, né? De mercado. E no site do Business tem reportagem sobre esse assunto, explicando o que tem por trás dessa lógica de mercado, que a gente chama de Pink Tax, e os impactos que isso trazem para o bolso das mulheres. Agora, Thaís, tem alguns casos em que as empresas abusam também? Por exemplo, a gente tem essas duas escovinhas aqui. Isso aqui eu peguei aqui com o pessoal do nosso camarim. Elas são idênticas, elas são de madeira, têm as cerdas super parecidas. Só que essa daqui, ela serve para dar aquele trato na barba. O pessoal usa para não deixar nenhum pelo fora do lugar aqui. E essa daqui serve para fazer penteado em mulher, para fazer aquele penteado com rabo de cavalo e tal. Elas são idênticas, mas eles falaram que essa daqui custa bem mais caro, porque é voltada para o público feminino. Isso se justifica de alguma forma? Não, essa é uma lógica de mercado que não tem uma explicação. Por exemplo, quando a gente fala dos produtos, levando assim a conversa lá para um patamar bem exagerado, levando para os produtos de luxo, né? Você olha, mas uma blusinha de seda custa, sei lá, R$ 500, uma camisetinha regata, né? Então, assim, algumas outras explicações. A variedade, nós falamos das cores, nós estamos falando da variedade. Aí tem, pensando nos produtos de higiene, de cuidados pessoais, por exemplo, a mulher tem o creme para o olho, o creme para o rosto, o creme para o cabelo, tem um cabelo de um jeito, um cabelo de outro jeito, o cabelo é comprido, Tem datação, a gente tinta o cabelo. Exatamente. Então, tem toda uma organização, vamos dizer assim, que é alimentada, obviamente, por toda a indústria produtiva, toda a cadeia produtiva e todas as indústrias envolvidas nisso, que
já assimilaram essa realidade, entende? Então, assim, é muito difícil você encontrar, talvez tenha em algum lugar, assim, uma empresa que nasça com um propósito de que ela vai fazer uma moda unissex, levando em conta, por exemplo, uma diferença da cintura da calça jeans, que é uma coisa que, né, biologicamente a mulher tem uma cintura menor do que do homem. Então, enfim, será que cabe fazer uma coisa? Tem uma loja unissex, tem uma indústria de beleza, de cosméticos, que conseguiria, por exemplo, promover ou criar uma linha de produtos que não tenha diferença com a dos homens? É um desafio, né? Não, é um desafio, assim, é um desafio fazer isso de maneira lucrativa, né? Porque a gente está falando de um nicho em cima de um mercado que já está estabelecido, que já funciona assim há muitos e muitos anos, há muitas décadas, na verdade. E a gente está falando de um problema que, como você disse no começo, não é um problema tributário. Se fosse tributário, imagino eu, era mais fácil de tentar resolver. Você igualava ali os impostos e estava tudo certo. Só que quando a gente fala de um fenômeno mercadológico, aí a pergunta que eu te faço, que eu tenho certeza que é muito difícil de ser respondida de uma maneira simples, é: como é que a gente resolve? Como é que a gente iguala isso? É a partir do comportamento do consumidor, né? O que alimenta, né? Onde há demanda, haverá oferta, né? E se a oferta não for suficiente, o preço vai fazer essa regulação, né? Então, o que eu percebo da nova geração, né? Dos meus filhos, adolescentes, os amigos e tudo mais, é que isso é quase inaceitável, essa diferença. A minha geração, por exemplo, nem se dava conta disso, porque afinal de contas é mais bonito, tem que ser diferente, tem que ser único. Eu não posso ir para uma festa que tem uma moça com o mesmo vestido do que eu. Então, quer dizer, toda essa visão de que a mulher quer ter a exclusividade, de que a mulher quer ter parecer diferente, quer se reconhecer a sua personalidade naquela roupa, isso vai ter um preço. Então, o que eu vejo na geração nova hoje é que não faz mais nenhum sentido isso. Talvez, então, a mudança de comportamento possa gerar isso. O crescimento, por exemplo, dos brechós, da troca, da prática da troca, Da do economia aluguel. circular. A economia circular, né? A troca, a reciclagem. Então, a venda do produto usado. O feminino continua sendo mais caro do que o masculino se você for nos sites de roupa usada. Mas, mesmo assim, eu acho que pode acontecer um movimento com essa nova geração, com toda uma cabeça diferente, não só do acesso ao produto, mas de como ele é feito e do porquê, né? Essa meninada de hoje, eles precisam da explicação. Se não tiver propósito, não vai ter demanda. Eu acho que isso pode levar um tempo, mas talvez seja a forma mais eficiente para regular essa diferença, que é de décadas. Talvez seja uma forma eficiente de regular minimamente, pelo menos, essa diferença. Que é uma diferença, Ciane, desculpa até aqui engatar, que não faz nem sentido com a diferença que temos de salário, Eu por ia falar exemplo. isso agora. Eu ia falar isso Eu agora, li, porque eu li a sua mente. então, aquela coisa do, né, a transmissão de pensamento é muita afinidade, né, Thaís Hered? Então é o seguinte, segundo o IBGE, os homens eles ganham muito mais do que as mulheres. Isso é dado, isso é estatístico, né? As mulheres ganham 77,7% do que os homens ganham. Isso significa que se um homem que tem exatamente a mesma função de uma mulher ganha R$ 10.000, ela ganha 7.700. É uma diferença grande, é uma diferença gritante. A gente está falando de uma mulher ganhar quase um quarto, quase 25% a menos do que esse homem. E ela paga mais caro por esses produtos. Ou seja, é algo que não faz o menor sentido na nossa economia hoje. Então é algo que realmente precisa mudar. Pelo que você está falando, ou as empresas conscientizam disso no amor, na consciência, de que de fato a gente precisa equalizar esses números, ou vai ser na dor, de fato perdendo lucro, perdendo venda, diminuindo a lucratividade com as exigências dessas novas gerações, né? Qual é o propósito de ser mais caro? Tem mais diversidade, tem mais cores, tem uma lógica comprovável de que há um custo maior? Então tá bom. Então, para algumas mercadorias vai fazer sentido, mas para todas, talvez caia por terra e tomara que não demore tanto.